Fala galera, e aí pessoal? Bom, depois da passagem do carro do sacolão, do ovo, do peixe, eu acho que eu tenho silêncio agora para a gente começar o vídeo, então vamos nessa. Bom pessoal, o material de complementação escolar dessa semana faz uma revisão do material de março, tá legal? O nosso conteúdo na apostila dessa semana, ele começa na página 14 e a página 15, são duas folhas só, bem pouquinho, e tem 3 textos e uma música que é um samba belíssimo da Estação Primeira de Mangueira do Carnaval de 2019. Qual é o tema principal abordado aqui nesse material? O tema, o único tema, é a abolição da escravidão no Brasil, certo? Conteúdo do primeiro bimestre de 2020. Então, no finalzinho do conteúdo de história, tem uma dica que pede para que vocês deem uma olhadinha na sua apostila carioca, aquela apostila azulzinha que você recebeu, pois esse conteúdo ele se encontra presente nas páginas 255 e 256. Então, para reforçar o conteúdo da apostila, dessa nossa revisão, dê uma olhadinha na sua apostila, na página 255 e 256. No final desse vídeo eu vou soltar o gabarito para que vocês possam conferir as suas respostas. Então não deixe de assistir o vídeo até o final, tá legal? Bom pessoal, eu estou colocando aqui, nesses 3 textos que tem na apostila, eu vou destacar o primeiro, fazer um breve comentário sobre ele e assim como os textos seguintes. O primeiro texto, que é colocado na página 14, ele faz uma crítica a essa ideia da abolição da escravidão no Brasil, que ficou consagrada durante muito tempo difundida, que é falar da abolição, lembrar da princesa Isabel, certo? Os meus alunos da Escola Municipal Roberto Simonsen, no ano passado, fizemos um seminário falando sobre outras personagens que contribuíram de forma decisiva para a abolição da escravidão no Brasil. Nesse seminário, nós demos vozes a personagens que até então a história tradicional ela não consagrava, certo? E aí, voltando para o texto 1, ele critica essa posição de que a princesa Isabel fez a abolição da escravidão, blá blá blá, que vocês já conhecem, certo? E dá voz a outros personagens, outros personagens e ações, como por exemplo, fugas, manifestações, enfim, certo? Para colaborar com o texto 1, tem o Samba da Mangueira. O Samba da Estação Primeira de Mangueira de 2019, ele faz uma crítica que é apresentada no texto 1. Que crítica é essa? Uma história mal contada sobre a abolição, que retira do negro o seu papel fundamental nesse processo de abolição, certo? A quem interessa roubar do negro a sua importância num processo que tanto lhe interessava, entendeu? Então, essa é a crítica que o Samba da Mangueira traz no samba de 2019, certo? O samba fala de uma história mal contada e põe mal contada nisso. Associar a abolição da escravidão a princesa Isabel é uma história muito mal contada e tendenciosa, de forma a colocar o branco como o responsável principal pela abolição da escravidão, certo? E não foi bem assim, claro que não, certo? O texto 2 fala de Francisco José do Nascimento, ou Chico da Matilde, né? Esse personagem, um herói da resistência do Ceará, em 1801, ele liderou, ele foi responsável por uma greve que, por 3 dias, dificultou, chegando até a impedir a saída de escravos do porto de Fortaleza, Ceará, que iam para o sul do Brasil. Esse personagem ficou conhecido como Dragão do Mar, ganhou muita notoriedade por ser uma resistência. Ele era um mestiço, ele fazia o transporte de escravos até os navios negreiros. Então, ele se recusou a levar esses escravizados até o navio negreiro. Durante 3 dias, ele, com a sua resistência, ele mostrou
que aquela questão, ela não podia, ele prova para a gente que a questão da abolição da escravidão não pode estar associado só à princesa Isabel. Existem muitos outros fatores, muitas outras histórias a serem contadas que, infelizmente, a história tradicional ela não revela, certo? E uma dessas histórias é a do Dragão do Mar, um grande abolicionista do Ceará, bem antes mesmo da Lei Áurea sair, certo? Ser assinada. O texto 3, ele fala sobre o papel do exército brasileiro em relação à abolição. O texto 3, então, coloca o exército brasileiro, lá pelo final do século XIX, como um grupo abolicionista e muito importante também na causa da abolição da escravidão, certo? O texto fala no finalzinho, que dá origem até a um exercício no finalzinho, sobre um embate envolvendo o Marechal Deodoro da Fonseca e a princesa Isabel, dizendo que o exército não iria se colocar à disposição para capturar escravizados foragidos, certo? Então isso mostra uma tendência, mostra que o exército brasileiro ele tinha uma posição declaradamente abolicionista. Os mais conservadores desse exército, como o Marechal Deodoro, eles se colocavam como favoráveis à causa abolicionista. Portanto, quando falarmos em abolição da escravidão, não vamos ter em mente só a Lei Áurea, não vamos ter em mente só a figura da princesa Isabel. Vamos lembrar de Dandara, vamos lembrar de Zumbi dos Palmares, vamos lembrar do Dragão dos Mares. Tive que dar uma pausada por causa de uma música que passou aqui, um carro passando com música aqui agora. Mas voltando, galera, quando falarmos da abolição, vamos lembrar de tantos personagens esquecidos que cabe a gente resgatar, certo? Então, pessoal, os exercícios que estão aí na página 15, esses exercícios, eles estão associados aos 3 textos que estão para a gente fazer a leitura. A primeira questão, que está na página 15, a primeira questão fala o seguinte, está demorado aqui o computador, voltei. A primeira questão fala o seguinte: após ler o texto 1, podemos dizer que a abolição da escravidão no Brasil não foi resultado somente das ações da princesa Isabel. Explique por quê. Bom, como eu já coloquei nessa explicação, existem várias outras personagens que contribuíram para o processo abolicionista, Entre elas o Dragão do Mar, entre elas também o Exército Brasileiro, os processos de fuga, formações de quilombo, enfim, tá legal? Segunda questão fala o seguinte: retire versos do Samba da Mangueira que retratam a ideia da pergunta acima. Ora, no Samba da Mangueira destaca o seguinte: não veio do céu, nem das mãos de Isabel. Ou seja, o que não veio do céu? A abolição. A abolição veio através da luta, da resistência. Tá legal? Não foi uma coisa divina que caiu do céu, e muito menos das mãos da princesa Isabel. Esses versos são muito interessantes para ilustrar isso. E tem um outro verso que diz: a liberdade é um dragão do mar de Aracati. O mar de Aracati era onde o dragão do mar, personagem do texto 2, ele fez a sua manifestação, a sua resistência. Observe os versos do samba enredo. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O que você entende sobre esses versos? Ora, há de entender o seguinte: a história que a história não conta. Como eu disse, a história tradicional, ela não dá tanta importância aos personagens que estão esquecidos, Cabe a gente fazer o retorno a esses personagens, relembrar esses personagens, tá legal? E aí, fala o seguinte: de acordo com o texto 3, o que fez o tenente-coronel para ser punido? Obviamente, o texto 3 vai falar sobre a atitude desse tenente-coronel que levou o Dragão do Mar para dentro do exército, para fazer uma aparição, tá legal? Isso foi condenado. E, no fim, o que no terceiro da escravidão? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele disse que não colocaria o exército à disposição de capturar os escravizados foragidos. Tá legal? Bom, pessoal, espero ajudar vocês na resolução desses exercícios. Compartilhe com seus colegas esse material e fiquem bem, tá legal? Até uma próxima, se Deus quiser.